Boa tarde, Richardson. Boa tarde, Murilo. Queria então que você me desse aí um resuminho da sua trajetória na nutrição, que é uma área espetacularmente importante que nós temos aí, eu diria na medicina como um todo, Sim, mas de maneira assim bem específica na nutrologia, na endocrinologia ou na obesidade, a gente precisa estar ali de mãos dadas com o nutricionista. A gente sabe que existem esses pilares, mas eu queria saber de você um pouquinho falando sobre você na nutrição. sim. Quando eu vou falar sobre, né, a minha história na nutrição, eu tenho que contar um pouco da minha história. Então, eu sou uma pessoa que eu já estive aí com um pé na obesidade, né? Eu cheguei a pesar 94 quilos. Eu digo que eu fui o meu grande primeiro desafio lá por volta de 2012, mais ou menos. Porque eu tive que mudar, né, realmente o estilo de vida. Eu recebi um ultimato. Mude ou não verá suas filhas crescerem. Ótimo. Eu resolvi fazer a opção de vê-las crescer. Então, eu mudei estilo de vida, eu mudei alimentação. E isso me tocou tanto que eu resolvi, na época, assim, dar um... Eu brinco, falo que eu dei um cavalo de pau na vida. E eu mudei de área, né? Eu era empresário da área de tecnologia. E resolvi voltar para a faculdade, estudar, fazer nutrição e começar a atuar na área. Então, eu já estou atendendo aí há alguns anos já, já tenho aí dezenas, centenas de pacientes já atendidos. E para cada paciente sempre eu tenho o olhar que você falou aí dessa importância, né, da nutrição para realmente mudar aquela vida, mudar aquele estilo de vida para que a pessoa desenvolva mais saúde. Muito interessante isso que você me passa, e eu até fiquei aqui com uma questão, porque você é como se fosse uma cobaia nessa situação, e mais ainda, você viveu dois mundos diferentes, porque a gente, hoje, o que é o grosso da população mundial? São pessoas leigas que Sim. ficam aí, a gente sabe, né, tentativa e erro, Uhum. não tem muitas vezes condições né, de fazer um discernimento correto. Então, queria que você tentasse me passar o que a ciência, o que o seu conhecimento trouxe dessa modificação do antigo Richards, que não tinha esse conhecimento. Sim. Como se foi aí a chamada encontro das águas, a É, pororoca é, científica. Como foi que se deu isso? é interessante porque hoje, logicamente, como profissional e como um conhecedor da ciência, então eu falo sobre um olhar científico. Mas eu gosto muito de voltar lá no olhar de quando eu era leigo, Isso. né? Porque esse olhar ele me faz ter uma empatia, uma empatia diferencial com o meu paciente. Porque muitas vezes eu olho, vejo o paciente cometendo, não vou dizer que erros, né? Mas ele se colocando em situações que eu me coloquei. Uhum. E eu olho e falo, cara, Você sabe bem realmente quando a disso. gente está nessa situação, a gente pensa assim. Porque hoje nós temos já há alguns anos, mas hoje isso está mais. A gente tem muita informação, né? Tá nas redes sociais. Então, a pessoa, na verdade, tem paciente que senta na minha frente e fala assim: olha, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Eu olho para um lugar, estão me falando para não comer pão, que pão engorda. Eu olho para outro, eu posso comer pão. Ah, eu vou num determinado local, tem gente falando que eu vou tomar um chá, vai acelerar meu metabolismo. Eu falo, olha, há mais de uma década já era assim. Na verdade, há muito mais do que uma década já era assim. Agora que você procurou um profissional, confie nesse profissional. Eu até brinco, falo assim, olha, agora você tem que confiar em mim, afinal de contas você está me pagando para isso, não Exatamente, é? Então exatamente. agora confia em mim, confia, vamos juntos. Porque realmente assim, para nós, quando a gente fala de um olhar da ciência, é diferente. A maioria dos pacientes, eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa noção que a gente tem. Eles não sabem o que é um PubMed, eles não sabem o que é um artigo, eles não vão saber validar a qualidade do artigo científico, é diferente. Então, assim, eu até acho que tem algumas consultas
que eu gasto ali, cara, uns 30 minutos, talvez, em volta, em torno disso, só desfazendo essas maluquices que o paciente senta na minha frente. E, poxa, eu, lá no passado, eu também coloquei leite de coco e manteiga no café, sabe? E ainda tem gente fazendo isso hoje, olha, tem mais de 10 anos, né? Eu também pensei em alimentos, eu também pensei em suplementos que aceleravam o metabolismo. A gente não tinha nem ideia e muitas pessoas hoje, até profissionais, nem conhecem uma calorimetria, não é? Exatamente, Então, exatamente. assim, eu vejo assim, esse divisor de águas, eu uso ele muito para isso, sabe? Para ter essa empatia com o meu paciente. Para olhar e falar assim, poxa, não vai ser no primeiro encontro, não vai ser no primeiro mês, não vai ser na primeira etapa de tratamento. Tem consulta que eu olho e falo, poxa, hoje eu vou mudar só o básico. É. Interessante isso que você falou, até assim, fazendo uma pontezinha com a minha história, Sim. como eu já sou um pouquinho mais velho, mas Só um pouquinho. olha que coisa, né? Há muitos anos atrás, quando começaram aí digamos assim, né, o desenvolvimento, né, das redes sociais, que eu sou Sim. bem antigo do tempo do Orkut para trás, né? Mas eu lembro que a gente tinha um grupo de pessoas assim que tem essa mesma linha nossa, Sim. científica, que a gente conversava entre nós. Acho que não é, nem o WhatsApp tinha, mas Olha. depois aí surgiu o WhatsApp. Eu sei que o que a gente tinha quase que de consenso. Falei, gente, aí entraram, né, médicos, entre Uhum. aspas, né, que muitas vezes não trazem saúde nas redes sociais. Então, o que a gente tinha ali de quase que de um consenso? Falei, gente, isso é um território somente de picareta. Não vamos perder nosso tempo, não. Isso se revelou um erro, porque a Sim. gente viu depois o tamanho que a coisa, Uhum. né? A direção que isso acabou, né? Depois Indo. vocês tiveram que retomar o território. Exatamente. Mas eu lembro que com o É uma tempo eu guerra. falava, gente, mas aí né, eu também compactuei com isso. Uhum. Com o passar de um certo tempo, né? Eu lembro que apareciam umas figuras dessas em cursos também, né? Mas Sim. aí eu vi que eles iam pro curso para tirar foto pro Instagram e dormia durante. Mas eu pensei, falei, gente, tem aquele velho ditado que a minha mãe fala: quem cala consente. Acho que se a gente Sim. ficar calado demais, Uhum. né, acaba não sendo bom e a gente não adianta. A gente tem que entender o que é o atual, o que é o mundo que a gente vive. Então aí a gente começou, mas muitos deles eles são resistentes. Sim. O interessante, assim, se eu tivesse que falar, assim, as pessoas que mais, assim, que eu admiro do ponto de vista científico, quase, olha, se fizer um ranking de 20 você não vai acreditar, dá muito poucas pessoas. Que estão Tá? Que presentes eu nas tenho, por redes exemplo, um sociais. que eu sou fã, ele só posta sobre coisa de vinho, o outro nem tem, entendeu? Mas Entendi. muitos entram, você pega, por exemplo, né, a gente tem aí alguns nomes, né, que Uhum. tem, de fato, né, uma bagagem científica, o Bruno Halper, por exemplo, né? Sim. Sim. Ali tá, quer dizer, é um cara que você vê que só trabalha com evidência científica, tá, mas Sim. a maioria, vários outros que eu tenho admirador, por exemplo, né, Ulisses Veloso, né, o Bruno Genonese agora entrou, tá com o Instagram ainda muito incipiente ainda, Sim. mas são pessoas que não têm essa, digamos assim, essa divulgação. Então, lá atrás a gente via isso. Então, um bando de picaretas tomando conta desse universo, Território, né? né? E aí Das redes. eu vou te falar o que eu acabo, a questão que você tocou aí nas redes sociais. Uhum. Eu acabo vendo que tem um lado positivo e um lado negativo. Certo. Não sei se você de repente concorda. A gente não pode dizer que é só negativo, porque você viu o que você me falou? Que você fica 30 minutos para desfazer. Sim. Isso que você falou aí vai de encontro com a lei de Brandolini, que é o princípio da simetria da estupidez, né? Uhum. Que ele postula que o tempo que você vai gastar para refutar uma idiotice é muito maior do que o tempo para produzir. E a Sim. gente entra numa série de outras coisas quando a gente aí analisa esse contexto. Por exemplo, né? Pode observar que existe um padrão que esses caras muitos usam. O que é? Eles aterrorizam, Sim. depois, num segundo momento, eles praticamente convencem a pessoa que tem esse problema e depois vendem a solução.
E quando alguém Verdade. aterroriza, medo é uma das coisas mais fortes que o ser humano tem. Isso foi fundamental para a nossa sobrevivência. Sim. Entendeu? Ou seja, você ficava com medo, você corria do predador, você sabia que ali você não podia entrar. Então é um sentimento muito poderoso, que é usado. Entendeu? Então, Uhum. queria ver se você também compartilha disso, mas ao mesmo tempo a gente pode usar isso daí também como instrumento, como eu falei, né, é um caminho sem volta, ao meu ver, não dá para a gente agora refluir disso, isso aí veio para Fugir, ficar, né? mas de fato acontece muito isso de atrapalhar, a gente vê isso, o Claro. paciente muitas vezes, e digo mais, a pessoa que tem obesidade, na maioria das vezes, elas têm uma labilidade emocional, você já viu, é muito comum, inclusive, a gente encontrar outras ali, né, doenças psiquiátricas. Sim. Então, são pessoas que dentro dessa labilidade, dessa flutuação emocional que eles têm, eles às vezes não, quer saber, eu vou para lá. Eles são mais, digamos assim, influenciáveis. Sim. E isso acaba sendo um conspirador, porque, como eu disse, né, os caras já têm aí todo um know-how, né, um background. E encontram um terreno fértil para isso. Exatamente. Sim. Você concorda com isso? Concordo, porque, olha, há alguns dias, inclusive, eu estava analisando o prontuário de uma paciente e ela falou para mim assim, dos custos que ofereceram para ela soluções assim, um custo alto para soluções mágicas, né, mirabolantes. Mas ela já tinha deduzido que não, realmente aquele não era o caminho ou aquele não era o caminho mais seguro. Mas o que eu fiquei observando? Que volta e meia ela tem uma tendência a querer aquela solução mirabolante. Eu compreendo. Se a gente for verificar, e você falou bem dessa questão do emocional, tá? Normalmente você encontra ali, às vezes muitos pacientes, eu até tenho que compartilhar com psicólogos, com psiquiatras, porque existem ali alguns pontos que não sou eu quem vou tratar. Eu até brinco, falo, olha, eu entendo de metabolismo, arroz, feijão, quiabo, frutas, eu não entendo, ansiedade não é comigo, eu não vou prescrever chazinho para ansiedade, Ótimo. eu não vou prescrever chazinho para insônia, isso não existe. E direciono para o profissional competente. Mas o que eu observo nas pessoas? Elas também estão sofridas. Então, a pessoa ela já vem lutando com essa situação da obesidade há muito tempo. Então, ela sofre há muito tempo, ela tem pressa, uma vontade imensa de resolver e tudo isso envolvido pelo que você falou, o medo. Aparece alguém oferecendo uma solução rápida, mágica, e normalmente não se conta que, né, pode até acontecer uma magia ali, mas ela não vai, né, ter durabilidade, a pessoa vai. Exatamente. Então, assim, o correto seria a gente, então, abandonar as redes sociais, como você disse que até fez talvez essa opção no passado? Não. Não acredito. Eu, particularmente, não sou hoje um profissional com muito tempo para redes sociais. Eu até brinco. E tem dia que eu até quero postar mais. Mas eu tenho que atender. Eu sei como é que é. Eu tenho que estudar, não dá tempo. Não dá tempo. Às vezes, realmente, eu fico bem aquém do que eu gostaria de presença em redes sociais. Mas, assim, a gente tem que colocar a nossa voz também. Hoje, a gente sabe, né, que nós fazemos parte de um time, assim, já não é tão reduzido, mas de um time bem, eu diria que consciente, de profissionais que não estão aí vendendo, né, besteiras, que não estão enganando ninguém, que não estão com picaretagem, com charlatanismo. E a gente tem que colocar, sabe? Porque de um lado tá ali várias vozes falando pro cara, sei lá, tomar água com sal antes de treinar, né? Para comprar um termogênico para perder gordura, tomar Morozil, não é? Essa, sei lá, cara, tanta loucura e você vai fazer tal coisa, vai queimar gordura, sei lá, tem loucura demais, né? Então tem tanta gente fazendo isso que se nós não colocarmos a nossa voz presente nas redes sociais, eu acho que a gente está pecando por omissão. Exatamente. Então a gente tem que estar presente, eu acho que a gente tem que fazer valer a nossa voz também. Acho que é difícil, tem dia que eu acho que é cansativo, né? Às vezes a gente até troca mensagens, eu, você e outros, tantos profissionais aí que a gente tem, né? Um bom relacionamento.
A gente fala, cara, não é possível isso. Alguém acredita nisso? Sim, muita Verdade, gente acredita. muita gente. Uma coisa também importante, Chadson, assim, que eu queria ver sua opinião, Uhum. que a gente, quando a gente vê lá uma série de estudos, né, nós estamos comemorando, celebrando um momento glorioso na questão da obesidade, histórico, que nós, ainda mais eu sou do tempo assim, que a gente precisava ficar usando só off-label praticamente, entendeu? Eu acompanhei aí quando surgiu uma medicação que foi um boom, saiu capa de veja, que é o Rimonabanto, depois foi retirado do mercado, então tem uma historiazinha aí Sim. já para trás, né? Na Mas torcida para que tenha, né, outros caminhos. exatamente. Mas então, e eu vejo muito isso, né? Às vezes um determinado estudo, né, mostrar uma perda de peso espetacular, um percentual expressivo, mas tem um detalhe que não é falado muitas vezes no estudo, Sim. tá? Inclusive, saiu um estudo interessante, eu vi um paper relativamente recente, que foi um paper de vida real com pessoas usando o Ozempic. Sabe qual que era a perda de peso? Chegava, ficou de 5%, ridículo. Caramba. Então, o que a gente sabe que está por trás? Quer dizer, eu quero ver de você, mas eu acredito que você vai concordar comigo. Que existe um mundo diferente desse de pesquisas clínicas, tá? Sim. E o que, na sua opinião, que como que você faz no sentido de, já deu spoiler, né? De sentido do engajamento, porque o que está por trás, por que a pessoa sai do laboratório, que a partir do momento que ela está na Ambiente de vida laboratório livre, e ambiente de vida exato, real. vida Entendi. real, né? Ele alguma coisa se perde, você concorda nisso? Sim. Porque são estudos sérios, né? Muito bem desenhados, conduzidos, e esses caras não têm esse resultado. Por que isso não é reproduzido na vida real? E que desafios você tem? O que você pode falar no sentido, né, que traz? Que eu sei que você tem resultados interessantes, não, né? Sim, graças a Deus. Principalmente pelo seu embasamento científico, mas tem coisas além ali, né? Que muitas vezes nem tudo a gente encontra em livro, a própria. Como é que você, digamos, faz esse link? Conta para mim primeiro o que você acha disso, né? O que você tem a dizer. E que sugestões você... É interessante isso, porque o que eu comecei a observar num determinado ponto, assim, profissional, e ainda vejo muito colega batendo, às vezes, a cabeça com isso. Aquele paciente, assim, que ele vem na sua frente uma vez só. Eu comecei a observar muito isso. Então, o paciente chega, ele quer uma solução, e ele senta ali, você desenha uma estratégia, e ele vai embora. E às vezes ele pensa assim, eu volto daqui 90 dias, eu volto quando eu emagrecer, né? E aí tem um ponto muito diferente daquele ambiente, vamos dizer assim, de laboratório. Lá em laboratório existia acompanhamento, existia uma equipe multidisciplinar, existia uma checagem, um monitoramento de resultados ali de X em X dias. Existia, nós já falamos sobre isso, inclusive, né? Existe uma prestação de contas. Exatamente. Falando Accountability. Isso. Muito bem. Então, isso faz tanta diferença que chegou um ponto que eu falei assim, eu não quero mais atender paciente de uma consulta só. Inclusive, eu dificultei o acesso ao meu consultório desse paciente que quer sentar na minha frente e eu brinco, falo que é o paciente que só quer uma dietinha. Muito inteligente isso. Primeiro vamos analisar, você está prestando um serviço para essa pessoa. Sim. Concorda? Sim. E segundo, aí pensando em você, porque todos nós acho que a gente tem uma empresa, por mais que a gente venda serviço, claro. né? Você é uma empresa. E aí você, dessa forma, você vai consolidar sua marca. Tipo assim, olha, esse cara tem resultado. Quem ficar com você, tá... Na chuva para se molhar mesmo. Tá ali, ó. O sistema é esse, tal. Você entendeu? Então, isso para você tem. Fala, poxa, aquele cara tem resultado. Claro. É bem inteligente isso. E eu observo assim, olha, Murilo, o que acontece? Se eu sentar na sua frente hoje, você, nutrólogo, né? Eu sento ali, você vai iniciar um tratamento comigo. Você não vai entregar uma solução imediata. A mesma coisa quando o meu paciente senta na minha frente. Eu estou iniciando um tratamento
dietoterápico, nutricional, como quiser chamar. É um acompanhamento nutricional. Então, eu até mudei o nome para acompanhamento nutricional por isso. Porque eu digo para o paciente, olha, nós vamos trabalhar aí 3 ou 6 meses, ou 1 ano, lógico que depende da necessidade dele, mas no mínimo 3 meses, para que você encontre resultado. Porque você falou algo interessante, nós somos empresas e empresas buscam entregar resultados. Se você me perguntar, você fica frustrado quando um paciente não atinge resultado? Cara, eu faço de tudo para que não aconteça fracasso. De tudo. Então, eu mudei a forma de trabalhar, eu mudei a forma de atender. E, assim, respondendo a sua pergunta, né? Como que eu faço hoje? Eu aumentei a minha proximidade com o meu paciente. Então, o meu paciente hoje ele tem um acompanhamento nutricional. Toda semana eu falo com ele, ali via aplicativo, via WhatsApp. Pergunto para ele, olha, me conta aí, como é que foi essa semana? Você rendeu no treino? Eu estimulo ele a praticar exercício físico, porque é o que vai restar quando ele terminar comigo. Exatamente. Né? É o que vai restar. Se eu vejo que aquele paciente ele não está encontrando resultados só que a nutrição consegue entregar, eu já discuto com ele, olha, para o seu quadro, eu preciso de mais profissionais nesse jogo. Eu preciso de um nutrólogo. Dependendo do caso, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. E deixo bem claro para ele que só a nutrição não vai entregar. Muitas vezes eu já falo isso até na primeira consulta. Você está sendo honesto. Sim, sim. E como eu vou fazendo essa checagem de forma semanal, e normalmente presencial ou online, com pacientes que estão fora de Goiânia mensalmente, eu digo assim, olha, mesmo que você ache que você não melhorou nada, não deixa de sentar na minha frente para a gente discutir o seu quadro. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você falou uma coisa aí que você me deu um insight aqui interessante, que você viu que a gente mais cedo a gente estava falando sobre a questão que o charlatanismo, que essas procedimentos, práticas que são enganosas, né, ineficazes, isso atrasa a vida. Agora existe um outro lado, tá? Que é diria assim, um fogo que a gente pode considerar amigo, que eu sempre observei isso. Mas estamos falando de pessoas profissionais. Sim. Que é aquilo, da gente entender a fronteira de domínio que cada profissional tem em cada área. Entendeu? Então, assim, às vezes é um nutricionista que quer insistir, o paciente está lá com diabetes, que a gente sabe o nível de complexidade. Claro. E ele tenta, muitas vezes, com ciclagens de muitos, né, de carbos, disso, daquilo, com muita mirabolância, e vai empurrando o paciente para um quadro mais danoso. Eu vejo isso, personal trainer, e tem pacientes, pessoas que já chegam com nível de frustração elevado, porque estava vendo lá a menina do Instagram e que o personal também usou como exemplo, que ela perdeu peso, e aí o paciente está fazendo boxe, está nadando, está fazendo o diabo a 4 e está ganhando peso. Isso leva ela numa situação depois de fracasso. Exatamente. Sim. Que ela começa a achar, fala, olha, eu quero... Dane-se, doutor, eu quero ser feliz num balde de Nutella. Porque, você entende? Então, tem o lado ruim. E não estou querendo dizer, em médicos também. Sim, médicos, primeiro que a gente vê que tem, principalmente na minha área, né, que muita gente eles apossam da nutrologia, muitas vezes sem ser nutrólogo, para vender picaretagem, mas eu já vi também, tanto endócrinos, principalmente no passado, que hoje reduziu isso, em razão da grande efetividade, né, das classes novas de drogas. Sim. Mas na minha área também, muitas vezes, o que era necessário? A gente está tentando. A pessoa não está respondendo, é a hora de falar, olha, vamos fazer uma bariátrica. Entendeu? Isso, ou seja, né? Sim. Claro. Como se você, talvez o interessante fosse a partir do momento que uma pessoa, às vezes com obesidade, está ali na sua frente, você já pegar aquela ampulheta sem ele ver, mas mentalmente falar, o tempo está correndo, isso aqui precisa de prazo para ser, entendeu? Sim. E se de repente sair do meu alcance, eu tenho que, né,
lança a mão de outras armas. Eu queria então saber sua opinião, o que que você, com relação, porque hoje a gente está vivendo aí Sim. um boom de drogas interessantes, o que que é o pensamento do nutricionista Richardson a respeito disso? Ele é desses que tem alguma... Porque a gente observa, né? Sim, sim. Direto. A gente vê, às Meio vezes, mas é purista, né? fácil. Não, direto, mas aí Uhum. ela perdeu peso porque usou o Ozempic, assim é muito fácil, né? Sim. O que que você me disse a respeito disso? Olha, assim, eu tenho até dificuldade de entender quando eu vejo alguém da área da saúde falando que quem, por exemplo, se sujeitou, vou dizer se sujeitou, que eu acho que é um termo assim mais prático, a uma bariátrica, buscou o caminho fácil, porque não é fácil, eu atendo paciente Exatamente. pré e pós-bariátrica. Você também atende. Você acha que é fácil? É Não, uma decisão difícil, é uma decisão dolorosa, que tem um preço para a vida toda. Não estou dizendo que é ruim, tá? Não é isso. Mas é uma decisão difícil. sem Então, dúvida. não é um caminho fácil, muito menos um caminho mais fácil. É o paciente que ele tem a necessidade, porque assim, olha só, não é a pessoa que escolheu usar medicação. Não é uma escolha. Ah, eu vou usar medicação porque eu quero emagrecer. Ah, eu vou fazer uma bariátrica, porque não é assim que acontece. A gente sabe que não. Existe ali um acompanhamento, existe um diagnóstico médico, né? A série de critérios que tem que ser Claro, preenchidos. claro. Então, assim, fulano, eu já escutei isso. Ah, sabe, eu tenho uma prima, né? Eu tenho uma prima que emagreceu. Ah, mas também ela usou Ozempic. Você já viu? Tá vendo? Não é Isso assim. Daqui um acontece. dia a gente vai. Desmerece a pessoa. Daqui um dia a gente vai ouvir assim, mas também ela usou Monjauro, É, né? aí é fácil. E não é assim. Não é assim. Porque, como qualquer tratamento, quer dizer que então, para o hipertenso, ele tem que fazer uso de medicação? É fácil. Não, não é. Para o diabético, aquele, né, ali o tipo 1 que tem que usar insulina, é fácil. Então, aí também falta um pouco de um olhar mais humano, falta um pouco mais de empatia com o portador de obesidade. Talvez esse é um papel que a gente tenha que trabalhar ele de uma forma mais séria, que é o de conscientizar as pessoas de que a obesidade ela é uma patologia, ela é uma doença. Ponto Exatamente. final. Porque fica parecendo assim que, sei lá, né, que é uma coisa engraçada e a pessoa faz a opção de fazer uma bariátrica, né? E não é assim. Não é. É, Então, eu como profissional, eu gosto de encarar cada caso com a necessidade do paciente e chega, às vezes, esse deadline aí que você falou, muitas vezes eu já estabeleço ele ali, sabe, logo no início. E às vezes eu não falo para o paciente. Eu tenho pacientes que saíram de 180 quilos. E ele falava assim, olha, quando eu chegar em 90 quilos, eu ficava assim, eu falava, não vou falar nada agora. Eu deixava, né, porque eu não queria desanimar a pessoa. Com o tempo eu fui falando para ele, olha, você não tem que pensar em que peso você vai chegar, mas em quanto por cento do peso gordo que você vai retirar aí do seu corpo, e aí você vai chegar num peso, não interessa o número, mas qual a condição de saúde que você vai chegar. interessante que eu teria essa mesma conduta sua, já passei por isso. Incrível. E você foi sábio. Porque o que, Sim. que a gente muitas vezes temos que entender? Tentar entrar no universo dessa pessoa. Porque assim, à medida, vamos supor, ela tem 180, tem Uhum. objetivo em 90. Sim. É importante sempre uma coisa que hoje mesmo eu falei com o paciente da manhã. Para você perder 15, 20 quilos, primeiro você tem que perder um. Mas não tire isso, porque, ou seja, ele está buscando situações de apoio. Aí se Sim. você já joga, calma. Já joga À um medida que ele balde de vai, água olha fria, só, né? nada melhor do que uma perda de peso dele para ele ver, gente, a minha calça está ficando mais folgada. Sim. Entendeu? Para depois, no momento certo, você trazer. Porque muitas vezes a gente vê uma série de coisas, tá? E que no próprio Instagram, essas pessoas que elas têm até uma linha científica, Uhum. mas falta muito isso que você falou.
Eles ficam já, muitas vezes, focando em dar curso e não tem esse conhecimento, essa coisa que quando a gente faz uma residência médica, a gente vai para o ambulatório, é colocado o paciente, você Sim. põe a mão nele, você vê, Uhum. e a gente aprende com isso. Sim. Nem tudo tá lá, não dá pra Uhum. gente, é impossível você ficar usando o grau A de evidência num país igual o Brasil. Sim. Esquece, daqui a pouco o Monjaro vai ser o grau A. Quantos vão poder usar? Você entendeu? Sim. Então eu já tive situações, por exemplo, de às vezes a gente na anamnese perguntar ao paciente, tal, alguma coisa que você usa. Aí a pessoa, uma senhorinha, imagina, de 68 anos, fala, doutor, tem um remedinho que isso melhorou demais minha vida, e tira da bolsa. Aí você olha lá, você só vê que só tem bobagem naquele remédio. Uhum. Tem mesmo coisa que nada, que você sabe, que a gente sabe que não tem. Mas ela está usando isso tem 20 anos, ela considera que mudou a vida dela. Eu vou falar assim, senhora joga fora que isso aí, nada que tem aí presta. Entendeu? Entendi. Deixa ela com a fantasia dela. Isso é necessário esse bom senso. Entendeu? Lógico, se a gente está diante de algo que é nocivo, né? Se ela está usando lá um termogênico satânico, aí a gente tem que chegar. Falar, olha, isso aqui. Você olha lá, negócio inócuo, e para ela tá fazendo na cabecinha dela, eu não vou, você entendeu? Porque aí depois qualquer coisa, olha a responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer, na cabeça dela, aquele médico que tirou aquilo. Você entendeu? Isso são os anos que vão te mostrando. Não adianta você vir querer. E eu te falo isso porque quando eu já dei aula tanto para médico, para nutrólogo, quanto para nutricionista, eu já vi a pessoa querer dar uma palestra numa situação próxima dessa para a pessoa. Aí eu pensei assim, falei, gente, e aí você fica calado também muitas vezes, porque, né, eu sou o seguinte, se você pedir minha opinião, eu vou dar. Sim. Mas tem coisa que você não pode ser invasivo. E aí você via que estava querendo dar essa palestra, né? Porque isso. Aí eu fico pensando, falei assim, gente, será que essa pessoa, esse profissional, ele acha que essa senhora, ou essa pessoa pagou uma consulta porque ele é bonito, porque ele tem seguidor no Instagram, ou porque está querendo um problema dela que seja resolvido, você entendeu? Sim, então isso sentido. Daí é importante, esse traquejo, tá? Então isso vai, lógico, se você tem um embasamento científico, você vai estar munido de recursos, né, de armas, para você realmente potencializar, ter um resultado bom, certo? Agora, a forma como você vai é um jogo de xadrez. Sim. Porque é aquilo que eu falo, a pessoa com obesidade, né? Peça por peça. E uma coisa interessante, para você ver como as coisas são. Eu, há alguns anos, o tempo está voando, né? Mas eu diria que uns 8 anos atrás eu ficava encafifado, porque quando eu recorri à literatura com relação à prevalência de transtorno de compulsão alimentar, eu falava, gente, mas não é possível que é 2%. Porque está caindo Você demais achava aqui. Pouco? Eu achava pouco para a minha prática clínica e pessoas que eu era próximo. Falei, cara, fulano, você não está vendo, e você não chega, não está chegando? Você acha que esse negócio de 2,5? E todo mundo foi, realmente chega. Depois, então, com estudos, né, com levantamentos, o que foi observado? Que o percentual chega aí ultrapassa 20% das pessoas que procuram ajuda. Porque a transtorno de compulsão alimentar. Exatamente, você entendeu? Porque tem que gerar uma dor nela. Claro. E as pessoas que estão procurando o profissional, porque esse nível de dor já é forte, você entendeu? Aí você já faz uma peneirada. Claro. Você vê como que as coisas andam, né? E dentro desse contexto, da gente hoje buscar, que nós temos uma série de recursos. Você lá no início se tocou num ponto que eu queria saber a sua opinião, tá? Que hoje nós estamos entrando numa era de medicina de precisão. Inclusive essa semana lá teve no Canadá, na verdade uma pesquisadora amiga minha canadense me mandou com muito orgulho, quer dizer, eu até repliquei no Stories. Que ela estava participando de um fórum que tinha o Kevin Hall, que é um cara que eu admiro muito, que ele trouxe todo o pragmatismo da matemática para essa ciência da obesidade, muito interessante. E o Kevin Hall usou um slide da classificação nova, que é do professor Machado, brasileiro. Né? Ela é muito orgulhosa. Sabe? E aí, ou seja, sobre qual que era o tema desse fórum? Nutrição de precisão. Então a gente sabe que hoje já temos drogas desenvolvidas, tá? Exclusivamente
no caráter de medicina de precisão, que atende Olha a que esses, legal. né? A 7-melalotida, para MC4, específico para isso. E já vem sendo feita uma série de. Nós temos aí expressões, né, nomes fortíssimos, como o Lee Kaplan, o Dr. Acosta, que eles já falaram: olha, já estão nessa era. Lógico que a gente tem o Ravuzan, o próprio Ravuzan, Sim. está à frente de um projeto gigantesco nos Estados Unidos, que já colocaram mais de $1 bilhão de dólares, muito dinheiro. E já temos recursos no sentido digamos assim, de trilhar esse caminho. Lógico que é um caminho longo, a gente tem que entender, muita coisa ainda vai vir, Sim. mas hoje nós já temos centros que estão utilizando desses recursos. E você falou de calorimetria indireta, queria que Sim. você me desse assim, um insight com relação a isso, É. e se de repente, que papel que faria, né, Uhum. nessa questão do indivíduo com obesidade. A calorimetria ela seria um exemplo, né? Então, teria aí várias ferramentas que há um tempo atrás acho que a gente nem teria disponibilidade. Eu estava explicando isso essa semana passada para um paciente, porque eu falei para ele assim, falei, olha, a gente pode começar com estimativas, que é o normal, que é o habitual do trabalho de um nutricionista. Mas a gente pode começar com mais precisão, a gente pode ser mais assertivo. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas aí vai mudar o tempo do meu tratamento, né? Pode impactar no tempo. Ou seja, com a calorimetria, o tratamento dele poderia ser mais assertivo, portanto, ser mais rápido. Ele deduziu. Aí ele falou assim, não vamos esperar, não, então vamos fazer logo essa calorimetria. Então, falando da calorimetria indireta, né? Que é um exame que hoje eu solicito dos pacientes. Por quê? Porque eu não quero, muitas vezes, eu penso muito nessa questão do resultado, eu acho que a gente tem que pensar nisso. É claro que um número só e o resultado, eu não estou falando só do emagrecimento, a gente sabe disso. Vem ali qualidade de vida, vem N coisas que acontecem, que a gente vai somar como resultado, né? Você atende um paciente ali que, como acontece muito, né? Acho que acontece com você também, que um horário desse aqui você olha, fala assim, como que é a sua ingestão de água? Nossa, por sinal, hoje eu ainda não bebi água. Então, a partir do momento que aquele paciente está ingerindo água de uma forma regular, eu já vejo que é um resultado. O sedentário que está treinando 2 vezes por semana, também eu vou contabilizar como um bom resultado. Então, assim, resultados não são apenas números. Mas no caso da calorimetria, o que ela traz? Né? Ela me traz ali qual é realmente o gasto energético de repouso e que muitas vezes, por mais que eu tivesse fórmulas ali pré-estimativas, equações, eu não ia chegar na individualidade daquela pessoa ali, sabe? Olha, quanto que aquele paciente ele gasta em repouso, quantas calorias ele gasta? Eu não ia chegar nem perto, porque muitas vezes eu estou realmente em frente a uma pessoa que tem um metabolismo lento. Isso que eu te perguntava, você já teve situações assim de você ter uma divergência muito grande daquilo que era o 700 calorias. Olha aí. Quer dizer, como que o nutricionista acerta? Agora, isso... Não acerta. Ó, o que acontece? É a tal da tentativa e erro. Exatamente, entendeu? Então, assim, o que é o outro lado da história? Eu tenho a seguinte filosofia. Se você tem... Imagina se você tá soterrado, né? Ocorre uma avalanche, desmoronar. Se você tem uma colher, é o que você tem que usar. Então, assim, se você tem uma fita métrica, use. Entende? Você tem que usar aquilo que está ao seu alcance, ponto. Sim. Por que o índice de massa corporal, apesar de, inclusive, recentemente saiu um statement da Associação Médica Americana falando tanto que é furado. Mas, poxa, será que para o cara que está lá na África, ele não vai ter outro? Então, sabe? Então, claro. É o que você tentar falou, entender. tem uma colher, usa a colher. Agora, o que tem que acontecer? A gente tem que entender para onde a ciência está te apontando. Então, há alguns anos, acho que dito com 7 anos atrás, eu tive um insight muito interessante, porque eu estava com o Eric Ravuzan. O Ravuzan, talvez, acho que seja a pessoa que tem maior número de publicações relevantes no mundo sobre obesidade. Sim. Tá? Ele coordena ali o centro de Pennington, que é uma potência, um negócio assim
parece que nem no planeta Terra a gente tá. E ele, inclusive, ele tinha feito um artigo, né, considerando a calorimetria indireta, é o título, depois você procura, né? Uhum. Uma ferramenta indispensável para a obesidade. Então, ele já colocava essas situações, isso, na verdade, há anos atrás. Uhum. Então, quando a gente traz para o dia a dia, para a vivência, como você. E eu vejo isso também. Sim. Eu vejo e falei, gente, esse indivíduo aqui, se você fosse fazer um déficit, né? Imagina que você Sim, come de sim. 500 calorias e não Ué, fazer nem cosquinha. Não, Né? não. E aí, Sobrava 200 ali pois é. ainda. Aí a gente tenta entrar mais no detalhe. Como que foi, por exemplo, a gente dessas equações, né? Uhum. Que a gente, por exemplo, vamos considerar aí o Mifflin, Sim, tá? Não sei se você sim, concorda para sim. obesidade. Mas Quando foi que Mifflin desenvolveu essa fórmula? 1990. sim. Como que foi? Foram 498 indivíduos Era o público, né? heterogêneos, Sim, sim. entendeu? Saudáveis. Aí você pega o estudo do Speakman, que causou um barulho danado, e que ele pegou um banco de dados gigantescos, que ele detectou o quê? Que, por incrível que pareça, houve uma redução do gasto energético nos últimos 30 anos, justamente ali quando... Sim. Então, isso aumenta o nível de furo. Claro. Então, você entendeu? Então, se a Aham. arma que você tem, use-a. Claro. Mas o que é importante nesse contexto? Você entender limitação. Então, infelizmente, é o que eu costumo dizer, o mundo é cruel, a vida é cruel, é difícil. Por quê? Da mesma forma, quantos podem usar um Ozempic? Da mesma Sim. forma, quantos podem usar uma calorimetria? Claro. Mas eu acho que aqueles que podem, dentro desse contexto, tá? E que a gente pode daí derivar para uma outra linha de debate, né? Uhum. Tipo, por exemplo, se você analisar que para cada dólar que é investido na saúde, você tem um retorno de mais de 3. E essa pessoa, o custo que ela vai ter daqui a uns anos, ela mesma, Sim, sim. estamos falando de Brasil, Uhum. entendeu? Claro. O custo que ela vai ter com outros medicamentos e com tratamentos, com procedimentos, fora o custo da vida, quer dizer, quanto que custa você ficar cego? O custo social dela. Você entendeu? Tremendo. Uhum. Então, assim, aí é que tem que ser feito. E o que também. Porque eu acho engraçado, rapaz, às vezes tem aquele paciente que vai lá, fala, não, mas sua consulta é caro. Aí você vai ver lá no Instagram, lá, com aquele mundo de vodka, de bebida, de lagosta. Você entendeu? Então, assim, é complicado. A gente sabe que Claro. ainda é uma medicina, a medicina de precisão ao alcance de poucos, tá? Mas já existe esse movimento. A gente, de fato, e você falou uma coisa muito interessante, acaba que a pessoa atalha, você está direcionando Sim, mais, sim, entendeu? O paciente. Não só isso, a gente hoje, o que seria a medicina de precisão, né? A nutrição de precisão que nós vamos falar, já tem assim coisa. Escuta Claro. só, nos próximos 3 anos vão vir novidades aí nessa área, parceiro. Muitas. Mas na medicina de precisão hoje, como que é, então, como que é essa estrada que já posso dizer, nós entramos, já foi dada a largada. Ela é muito fundamentada no que se chama de fenotipagem profunda. Seria deep phenotype, né? Isso daí, muitas pessoas podem fazer. Porque vai partir, você tentar entender, né? No clássico estudo lá do Acosta, né? Que ele fez um estudo que eles individuaram em 4 grandes grupos de fenótipos, né? Então aí tem o que você falou, o queimador lento, Sim. o slow burner. Sim. Mas junto com isso tinha o chamado cérebro faminto, né? O Hunger Ray, o estômago, o intestino faminto, entendeu? E o comer emocional. Então tem uma série de coisas que a gente pode já entrar junto com aí você Claro. então entende a composição corporal dessa, analisa com uma maneira mais profunda. Uma anamnese. Análise, tanto na anamnese quanto em recursos, né? Sim, Que a gente claro. pode, por exemplo, que a grande gordura que faz mal hoje em dia é a gordura visceral. Sim. Certo? Sim. Então a gente tem uma série de instrumentos que hoje ajuda. Aí você vai também, né? Conversa com o paciente, analisa, tenta entender mais sobre o perfil dele. Que tem coisa que às vezes assim, não precisa nem abrir a boca que você já vê, né? Sim. Que a gente já vê. Verdade, verdade. Então, isso traz um nível de assertividade maior. Então, nesse estudo da Costa, o que ele fez? Ele fez essa seleção de fenótipos, simplesmente ele teve o dobro da perda de peso praticamente. Caramba. Com o direcionamento de medicação. Olha que interessante. Sim. Você vê. Sim. Entendeu? Então, ou seja, como eu falei, é uma coisa para todos? Não, infelizmente não. Tá? Eu acho que
é um caminho inevitável também, que isso, porque o que tende a acontecer, ao meu ver? À medida que, por exemplo, chega o Monjoara, daqui a pouco, forçosamente, o Ozempic cai. Sim, fica Entendeu? mais acessível. Concorda? Concordo. Daqui a pouco isso pode ser até acessível para, sabe, à medida que Sim. o próprio Ministério da Saúde, as pessoas começam a fazer conta. Fala, cara, mas por que não? Porque aí eu estou trabalhando com o cenário que vai haver uma redução do preço, Sim. porque virão, além desse, vão vir outros. Sim. Tem coisa aí no forno, fase 3 outras medicações. outros né? medicamentos vão Claro. vir. Uhum. Entendeu? Então isso vai Acaba jogando. reduzindo Você o custo. concorda? Concordo. Vai reduzindo o custo, ao mesmo tempo que vão sendo feitas essas contas. Falei, gente, essa pessoa aqui, depois esse cara vai me gerar um custo gigantesco. Quanto que vai custar ele na hemodiálise? Então, tudo isso Nossa, aí é tanto custo envolvido, né? Que muito custo envolvido. Se você colocar ali na ponta do lápis ali, é assustador. Eu acho que quando a gente tem as ferramentas, a gente deve utilizá-las, né? Principalmente se o paciente tem condição de ter acesso. Até porque você aumenta o nível de individualização do tratamento. Então, eu estou tratando o João Carlos. Então, à medida que eu estou afunilando nas necessidades ali do João Carlos, não é? Eu tenho mais possibilidade de entregar para ele solução. Porque você já pensou essas 700 calorias? Quanta tentativa e erro eu faria até que essa pessoa perdesse peso? É claro que no primeiro mês, com a experiência, você já bate o olho ali. Hoje eu não espero mais um mês. Mas na primeira semana que ele falasse assim, não mudou nada, eu já ia ficar, né? Cabreiro. Segunda semana eu ia falar, peraí, vamos revisar a estratégia. Porque você vê como as coisas são, né? Eu também ouso entrar um pouco no que seria a sua vida, porque uma das coisas que a gente sabe que existe bastante é a chamada subnotificação do paciente. Ele pensa que está... Ele fala... Às vezes, vamos ser sinceros, às vezes ele mente. Às vezes ele pensa que está comendo menos, mas às vezes acontece um queimador lento. E aí? Você entendeu? Nossa, e como tem. Não é? E tem. Então, esse que são as pegadinhas. Que a gente tem que entender o seguinte: existe uma limitação, tá? Para cada, né? É igual eu fico vendo, muita gente aí nesse debate, tá? Com relação à análise de composição corporal. A gente sabe que o único método 100% é o direto que você vai fazer em cadáver, tá? Aí depois a gente tem que pensar, mas vem cá, você vai querer saber a composição corporal porque você vai publicar um estudo? Opa, se for assim, vai para uma ressonância. Mas a densitometria, padrão ouro em osso, muito bom, excelente, não tem como a gente dizer. Sim. Mas eu fico vendo aí, às vezes, o cara com aquele código de ponto, pô, vamos brincar, né? Aí não. Então, assim, a gente... Uma diretriz que eu acho muito interessante, e eu participei uma vez de um debate, foi muito, muito bacana, que assim, era justamente sobre isso, questão na prática clínica. Então, o que foi, digamos assim, para se fazer um estudo? O que foi digamos assim, a conclusão final? Se você vai fazer um estudo, faça ressonância. Por exemplo, entre densitometria e a bioimpedância, tem mais estudos ainda sobre a densitometria, embora venha crescendo bastante, aí você escolheria isso. Tipo assim, eram colocados vários cenários, né? Você vai fazer um estudo tal, se você tem acesso a uma ressonância, tomar ele. Não tem, mas você tem aí, por exemplo, lá na Unicamp, né? Que a Unicamp lá você tem a plethysmografia, você tem uma bioimpedância, você tem uma... Você apelou, né? Colocou Unicamp na jogada. E tem também, então, tem o densitômetro, a bioimpedância e a plethysmografia. Certo. Tem uma série de estudos, inclusive o Gelonesi fez um estudo interessante sobre jabuticaba, não sei se você viu, sabe? Recente foi usando a bioimpedância. Então, conclusão da história. Para a prática clínica, bioimpedância. Tá? Porque ela vai te dar parâmetros, por mais que você não faça uma continha ali exata, existe margem de erro, você vai ter uma reprodutibilidade alta. Tanto é que não se fala nisso, mas é o principal nível de recomendação quando você entra nas diretrizes da ABESO. E olha, as diretrizes da ABESO vale a pena em todos os níveis. Recentemente eles lançaram uma diretriz sobre doença hepática gordurosa, muito interessante, eles são muito bons. Então você vai ver lá, ela está lá na frente da densitometria. Mas por quê? Porque eles estão focando na
prática clínica. Sim, Entendeu? claro. Então, isso daí que a pessoa às vezes tem que. Eu fico vendo assim, tantos. Já vi, você faz a bioimpedância e depois busca uma validação com uma pré. Gente, seu paciente, ele está ali, peraí. Você vai querer validar algo que tem um nível mais inferior? Aí você vai jogar ele para fazer uma tomografia com radiação. Porque aí você tem que pensar que esse paciente, vamos imaginar que ele vai ficar com você fazendo várias. Sim. Aí Né? de 3 em 3 Você meses. entendeu? Então, assim, existe. É desnecessário, né? É um método bacana, né? Uhum. Longe de dizer, gente, a densitometria, quem gosta, assim, é muito bom também. Quem tá? tem acesso Quem também, tem acesso, não é fácil. a gente não pode chegar, né, dizer, agora para a prática clínica, será que, né? Às vezes, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente se depara com surpresas. Tipo, vai lá uma pessoa lá, ela não sabe que está grávida, porque é uma contraindicação, apesar de ter uma dose muito baixa, né? Uhum. E aí ela vai... Quantas pessoas quantas gestações não ocorrem sem as pessoas saberem? Por aí vai. Sim, sim. Isso foi tema de um debate, mas não deixa de ser. Então, se você tem uma condição de você ter esse referencial, que o paciente vai ser comparado com ele mesmo, certo? No decorrer do tempo, com algo, ou seja, que o interessante é que ele vê aquilo também. O paciente vê, opa. Claro. Sabe? Aí tá na questão da prestação de conta. E faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Então, esses instrumentos é que eu vejo, né, que trazem de fato o conjunto. Lógico que se você não tiver uma ciência, né, é o principal. Se você também não sabe analisar, não adianta. Exatamente. É igual assim, dar um jato para um indivíduo que não sabe pilotar. Uhum. Acontece muito isso. Isso. Porque hoje, o que a gente tem visto aí, né, Charles? A quantidade de situações absurdas, né? Eu queria, por exemplo, até saber sua opinião sobre soroterapia. O que o senhor me diz? Não. Deixa eu beber água que é melhor. A gente sabe que existem os casos... Água via oral. A gente sabe que existem os casos onde se aplica, né, soroterapia, claro. A gente está falando aí de casos bem específicos. Mas o que eu acho que é fora da linha é quando eu começo a usar soroterapia como solução para emagrecimento. Quando isso é vendido, como eu já vi, tá? Como eu já escutei de paciente assim na minha frente, olha, profissional X, Y me ofereceu que era a única solução para que eu emagrecesse, porque o meu corpo está inflamado, essa história do corpo inflamado também é algo que para mim já deu, e que a soroterapia aí ia custar R$24 mil. Eu falo, cara, para que isso, né? E é ruim, né, você ter que olhar para a pessoa, porque aí não cai naquele caso do remedinho inofensivo. Exatamente. Que você vai deixar e vai falar, não, outra hora eu falo sobre isso, ou do suplemento, né? Exatamente. Ali já é uma coisa, cara, que não dá para, sabe? Inclusive, eu escutei o quê? Eu escutei dessa paciente dos 24 mil da soroterapia, que era porque ela tinha um metabolismo lento. Aí eu não dei conta, eu falei, olha, você dá conta de fazer uma calorimetria? Não, dou sim. Aí, ela pensando em pagar 24 mil, ela fez. E adivinha, ela não tinha metabolismo lento coisíssima nenhuma. Era até levemente acima. Para quê, né? Soroterapia. Eu acho assim, essa questão da soroterapia, interessante assim, quando eu falei lá nos primórdios que tinha assim os ícones da picaretagem, Sim. Era uma coisa até que eles eram assim um pouco mais... digamos assim, contidos. Mais primitivos. Não, porque sim, eles não sim. tinham necessidade. Aí quando foi chegando já um pouco do contraditório, pode observar, eles começaram a buscar estudos de quinta categoria para justificar. Observa, tem muito isso. Tem tá? sim. E outra coisa que, da mesma forma que eu já identifiquei esse padrão do terrorismo, do problema, do medo, depois vem ali a solução, eu sou a solução, eu já identifiquei uma estratégia muito engenhosa. O que os caras fazem? Tá? Isso aí que você falou. Então, a gente está vendo aí protocolo de R$24 mil. Mas o que os caras fazem? Eles, então, no pacote da soroterapia, tá? Eles colocam... Primeiro, eles já falam o seguinte, ó, você vai ter que treinar, você vai ter que comer certo, tá?
E você vai ter que usar o Ozempic e fazer a soroterapia. Eita. Você entendeu? Entendi. Então, assim, eles colocam ali no bolo as coisas que provavelmente... aquilo que vai ser, e a pessoa, nós estamos falando às vezes do empresário, o advogado, da pessoa que, poxa, não tem o conhecimento que a gente tem. Sim. E ele vai atribuir a melhoria ao pacote. Falou, tá vendo, o doutor é maravilhoso. Eu fiz E já um tá virando tratamento. glamour, você já deve ter visto pessoas com sorinho Ixi, postando no Instagram. começando o meu dia. Né? E aí a gente entra em outras coisas, porque a partir do momento que você está colocando ali, tá? Um protocolo pagando 24, chega a 30 mil reais, já vi, você doutor. praticamente Superior. você já se obriga a fazer as outras sugestões, Sim. as outras intervenções, Vou treinar. porque você não vai querer perder, você claro, entendeu? Vou comer direito. E nisso daí, o espertalhão, porque eu acho só malandragem, porque na verdade eu considero dois grupos, sabe? Existem pessoas, né? Que às vezes. Eu Tá até já falando vi dos isso. profissionais? De profissionais, Sim. tá? Existem profissionais que, por não ter uma determinada bagagem, conhecimento, eles acreditam naquilo. Então, tem os caras que vendem os cursos. Até porque eles compraram um curso que ensinava isso. Exatamente. Aham. Então, eu consigo identificar. Tem pessoas que, eles estão ali lá bem baixo na curva de Dunning-Kruger, né? Eles estão assim, eles não têm esse conhecimento. Só que eu consigo identificar outros. Eu sei que, às vezes, os professores, eu falo assim, Entendi. de fofoca de grupo que a gente tem, de médico. Que o cara que tá lá bonitão, lá no Instagram, na hora que ele tem uma diarreia, ele voa lá pro ar e fica quietinho. Tudo que o médico da medicina tradicional passa, ele, Que é... faz. Então outra tem coisa pessoas típica, que né? sabem, eles sabem que aquilo não funciona, Aham. mas ele usa. Esse é o mais honesto de todos. Tá? Mas existem aqueles que, às vezes, por uma falta de conhecimento, né? Mas aí também vai o bom senso, né? Sim. Não adianta você achar que você vai ter conhecimento. Olha quantas noites você estudou, quantos dias você estudou na sua vida, né? O cara vai achar que ele vai fazer ali um curso de tantas horas. Eu tenho entendeu? certeza que tanto você como eu, a gente continua estudando e muito. Exato. E outra coisa que também você deve estar observando, que me causa assim espanto, a quantidade. Aí eles têm já aquele estereótipo, né? O cara bota o terninho, né? Com aquele terninho com aquela calcinha pegando frango, O cinto, a fivela. cintão, e aí ele simplesmente, o curso do indivíduo é 100% focado no marketing. Ele vai, na verdade, o que ele está ensinando para as pessoas, para colegas, para médicos, são maneiras deles ludibriarem os pacientes, eles tirarem dinheiro. Entendeu? Então, assim, isso daí chega assim, beira a ser criminoso. Porque vamos levar trazer os fatos à luz da realidade. Então, quando você faz um procedimento, chega na farmácia, não é qualquer pessoa que faz um procedimento na sua veia. Sim. Tá? Envolve ali, existe um nível de risco. Sim. Contrário do que eu estava vendo no médico, você não tem absorção, já cai direto essa corrente sanguínea. Entendeu? Então, e à medida que você massifica isso, é que problemas muitas vezes surgem. A gente sabe que o percentual de pessoas que precisariam disso são pessoas ali que têm assim, intestino curto, um problema, né? Seríssimo. São casos raríssimos que eu vi lá quando eu estava dentro do hospital de nutrologia, de ambulatório, sabe? Analisando, vendo, entendeu? O dia a dia. Então, ou seja, é uma maneira prática de ganhar dinheiro de uma forma desonesta. E digo mais, tá? Ontem, peguei uma paciente com nível de vitamina D de 150, totalmente iatrogênio. A gente pega demais heterogeneia no consultório. Ou seja, a pessoa pagou um médico, pagou caro para arrumar um problema que ela não tem nem noção que pode acontecer. Os rins mandam lembrar. Pois é. Ai, Deus. Eu me orgulho muito, dentro da nutrição, de não inventar manias, sabe? Eu digo assim pro meu paciente, olha, eu quero te entregar uma estratégia, uma dieta, que você consiga executar ela até na rua, até viajando. Se você estiver na rua, chegou o horário de fazer um lanche, você entra numa padaria e vamos dizer que tem pão com ovo. Você vai olhar e vai falar assim, me faz um pão com ovo. Aí você vai olhar ali assim, tem uma fruta, um copinho de salada de fruta, você pede aquele copinho de salada de fruta, senta no balcão da padaria e faz sua refeição. Pronto. Então eu procuro trazer isso para a nutrição, eu procuro não ficar inventando a roda, sabe? É lógico que tem pessoas que têm alimentação, vamos dizer assim, que um pouco mais rebuscada, né? Com
alguns alimentos mais finos e tudo, mas isso não é a maioria. Para a grande maioria, quanto mais simples, melhor. Costumo dizer que a melhor dieta é aquela que o paciente, a pessoa pode seguir. Da mesma forma que o melhor exercício é aquele que você pode fazer, que você tem Adesão. prazer em fazer. Sim. Adesão Uhum. é o mais importante. Aquilo que traz adesão. É verdade. Acho que já deu uma hora, né? Nem vi o tempo passar, com esse cara aqui, a gente pega de papo com ele aqui, se deixar. Deixa a gente conversa A gente 3 vai, horas. nossa senhora! Aí o senhor vai terminar agora? Aí teria que encerrar? Eu esqueci. Lá naquela câmera lá, tá bom? Tá. Aquela lá. Então, peraí. Meu copinho tá aqui, tá no lugar certo, né? E aí o senhor encerra e se você quiser agradecer, agradece, tá bom? Sim, claro, eu agradeço. Tá bom. Quem que vem primeiro? Ei, Tivemos uma conversa muito boa aqui com um profissional que realmente preza por evidência científica, tem um conhecimento muito bom e, como vocês viram, a sabedoria, né? Que tem coisa que, além do tudo, a gente precisa de não ter só a sabedoria científica, mas a sabedoria em lidar com o paciente. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado, Murilo, por essa oportunidade, né? Por esse bate-papo. É também sempre um aprendizado, né? Assim, tem um valor aí de aprendizado, bater papo, conversar, ouvir profissionais como você. E a gente tem que continuar insistindo aí nessa prática profissional honesta, né? Com foco no nosso paciente, com foco no bem-estar dele. Eu acho que a gente consegue, principalmente, trazer isso para outros profissionais, para que eles também atuem nessa linha, né, no benefício do paciente. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, então, vamos parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vão me inscrever aí no canal. Caso vocês gostem, curtem, comentem e façam sugestões a respeito de futuros temas para a gente estar abordando aqui.